Olá! Oiê! Estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas. E hoje nós vamos falar de filme. Hoje nós vamos falar de filme que concorreu ao Oscar. E na minha humilde opinião deveria ter levado, hein? Olá! Bom, hoje nós vamos falar de Conclave. Mas antes, aquele mantra do nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha esse episódio, podcast e o vídeo aqui do canal. Aproveita e se inscreve também aqui no canal. Bom, como sempre eu vou falar a sinopse do filme e depois vocês já sabem, tem spoiler. Conclave, mais do que nunca, né, mais atual do que nunca, vai contar a história de um conclave, que é quando um papa morre, eles têm que fazer a eleição para um novo papa. Aqui o responsável por organizar o conclave é o cardeal Lawrence, interpretado por Ralph Fiennes. Vão chegar cardeais de todos os lugares do mundo, todos eles aptos a serem eleitos para ser o novo papa. E a gente começa a descobrir vários segredos obscuros, enfim, né, sobre esses cardeais e tudo mais. Conclave é um filme bem denso e bastante interessante. E aí, Bru? Conclave, vale a pena? Vale. Não só por ser muito atual o tema, né? A gente acabou de perder o Papa. Mas, mesmo se não tivesse acontecido isso, é um filme muito interessante pra gente entender como é que funciona o conclave, né? Porque a gente só vê a fumacinha, ou preta ou branca, né? A gente não sabe o que acontece lá dentro. Obviamente, não sei se é exatamente assim, mas dá pra gente ter uma boa ideia do que acontece nessa reunião para decidir o novo Papa. Eu também acho bem interessante. Eu acho que é um assunto muito interessante. Acho que todo mundo tem curiosidade de saber como funciona o Vaticano, né? Como que é lá dentro, porque a gente sabe que tem coisas lá, a gente já ouviu falar, mas a gente, né, gostaria de saber. Conclave é muito interessante focar só neste tema, exatamente só nesta ocasião. E a gente já teve alguns outros filmes que falaram brevemente, mostraram sobre isso, mas esse é bem focado. Eu acho que vale super a pena, eu gostei bastante. Bom, agora a gente vai falar do filme com spoiler, então se você ainda não assistiu Conclave, corre lá para assistir, que tá no Prime Video. Beijo, tchau pra você. Bom, como a gente tinha falado, a gente tem eu gosto muito de Anjos e Demônios, todo mundo lembrou de Anjos e Demônios quando assistiu Conclave, né? O pessoal tava até brincando, Anjos e Demônios andou pra Conclave correr. Mas são filmes completamente diferentes, né, gente? A gente tem ali uma coisa mais suspense, uma coisa em Anjos e Demônios, mas a gente consegue ver um pouquinho de como funciona esse conclave ali, Anjos e Demônios. É interessante, a visão do Dan Brown é uma visão interessante também. Mas aqui eu achei, é mais um drama mesmo. E eu achei muito estruturado, com várias camadas ali. Esse conclave, o Lawrence que era muito próximo, vê-se que ele era muito próximo do Papa realmente. E é interessante, né, que são todos homens de Deus, homens de fé, mas todo mundo tem rixa na vida, né? Todo mundo tem suas picuinhas, né? Sim. Tem aquele que eu não gosto, aquele que vai chegar que é chato. É muito engraçado ver isso entre senhores, né? Porque eles são todos acima de 60 ali. E é muito interessante ver isso. Será que é assim na vida real? Gente, quando se trata de poder, Claro. eu acho que sempre é assim. Tá? É porque ali entra. Aquele é de esquerda, aquele é de direita, aquele é preto, aquele é asiático, aquele é branco demais, aquele não sei o quê, aquele já teve família. Enfim, aí começa a aparecer o podre de cada um, porque quem quer se eleger começa a expor o outro, né? Pra ter mais chance, tirando os rivais, né? De ser uma opção. Então, assim, o poder traz o pior das pessoas. Isso é fato. E até no conclave. E aí acontece, quer dizer, aquele mesmo tipo de coisa que aconteceria aqui fora, numa vaga de emprego, quer dizer, coisas assim, quando você tem o poder, né, que alguém quer alcançar o poder, começa a vir o podre de um que arma para aparecer o podre, né, daquele que está sendo mais cotado, aí aquele já sai, já dança, não pode mais ser eleito, aí começa, aí já junta todo mundo para aparecer, para expor o podre do outro, que é a segunda opção, até que não sobra mais ninguém. Eu acho interessante aquela frase que foi a frase que viralizou, né? Que ninguém quer ser papa,
né? Que pessoas normais não querem ser papa, pessoa sã não quer ser papa. Perigoso é quem quer ser, né? São as pessoas perigosas. É Verdade. quem quer muito ser. Sabe o que eu acho muito parecido, achei, assim, conclave? Com política mesmo. Ah, sim. É Então, total política. né, parecia realmente que queria ser realmente ali o presidente, né? Como quer a corrida presidenciária que um fica atacando o outro e tal, e não sei o quê. Totalmente político mesmo. Praticamente quase não se viu religião ali. Ah, mas a questão do catolicismo, principalmente pelo papel do Papa, é muito político, porque se você for ver, existem católicos no mundo todo. E o que o Papa fala tem muito poder, né? Então, se você for ver, ele tem mais poder do que o presidente de um país, dependendo. Porque católico é a maioria no mundo, né? Então pensa, é um jogo político sim, com certeza. Eu fiquei morrendo de dó do decano, porque ele lá, louco pra resolver, querendo só se demitir, curtir o resto da vida, e o povo, não, a gente vota em você. Não é pra votar em mim. Ele tava só aquele meme, acaba pelo amor de Deus, acaba. Eu só quero ir embora, inferno. Eu não quero ser papa, eu quero ir embora, entendeu? E assim, ele parecia, né, no filme, né, ele, dá a entender que ele é a pessoa mais íntegra, né? Porque as opções, quando vai entrando em cada cardeal, você fala, meu Deus do céu, é um pior que o outro. Ninguém merece ganhar. Pois é, e você vê os segredos que, às vezes, né, a igreja, a própria igreja esconde sobre os seus. O Lawrence não sabe do passado dele, mas ele me parece ser realmente uma pessoa boa, que era muito próxima ao Papa. Mas mesmo assim, o Papa não queria ele como... Ele tinha uma outra opção. Sim. Uma outra que, no final, é o de fato o escolhido. Ele queria o Lawrence para levar o conclave, para ser o responsável pelo conclave, porque ele sabia que o Lawrence era mais íntegro, mais justo, Sim. talvez, né? E de fato ele foi. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele foi achando as coisas, ele foi. Principalmente eles não queriam um cardeal exato, porque era um bem preconceituoso, né? Enfim, com as minorias. E aí é outra questão, porque como que a igreja pode ser assim, preconceituosa. Preconceituosa, com minorias, enfim, são muitas camadas, realmente. Você vê que tem várias opções ali. E o primeiro, que é o que ia ser, que seria um papa, né, negro e tal, tinha um passado lixo. Sim, péssimo. Nossa. Né? Tinha um filho, e aí, sabe? Assim, Abandonou um filho com uma menina de 19 anos e ele tinha 30. E abandonou, né? Tipo, né? Enfim. São homens íntegros, né? Deve ser muito difícil entre eles mesmos escolherem um, né? Porque todos querem ser, mas aí no fim é uma quantidade menor que tem para escolher, né? Deve ser muito difícil, porque eles não sabem do passado de cada um ali, né? Eles só sabem o que é dito. Aí começa, aí quando vem o conclave, o povo começa a vasculhar a vida do povo, e aí eles ficam sabendo, né? Os podres. E aí podem tirar uma conclusão melhor, mas assim, para mim, desde o início ficou nítido que ia ser o mexicano. Falei, vai ser esse, porque esse daí é o que gosta do Lawrence, parece ser mais tranquilo, mais íntegro, vai acabar sendo ele. Então, para mim, não foi uma surpresa. Isso não foi uma surpresa. A escolha não foi uma surpresa. Mas sim saber que, enfim, né? Não era 100% uma pessoa nascida homem, vamos dizer assim. O diretor desse filme é o Edward Berger. Esse plot, a gente pode falar de um plot, um plot twist aí do final, de ser justamente uma pessoa que seria o quê? Uma minoria, justamente uma pessoa que seria, sei lá, rejeitada, enfim, que aquele cardeal lá que tem um bem preconceituoso, né? Sim. Provavelmente não aceitaria, aliás, acho que talvez ninguém ali aceitaria sob essa verdade, só o Lawrence e o Papa. O próprio Papa acatou. Né? E porque, gente, é um ser humano. Ele não pode ser. É que aquilo, né? No catolicismo, querendo ou não, é uma religião patriarcal, né? É liderada por homens, né? Então,
nossa, que absurdo, um hermafrodita vai ser papa. Imagina o escândalo que não seria se isso vazasse, né? E aí a gente entra naquela questão, por que não pode ter papa mulher? Aí entra tudo nessa questão, aquela coisa de dor de cabeça, ai, mas a tradição, e blá, blá, blá. Enfim, não vale nem a pena, né? Mas eu achei bonita a mensagem do filme, né? Porque o decano falou, então é isso, ninguém precisa saber, vida que segue, você é o papa. É isso. Porque o próprio Papa já tinha dado o aval, já sabia da realidade, transformou ele em cardeal, sabendo da informação, ou seja, ele não mentiu para o Papa, ele falou a verdade também, Exato. e o Papa aceitou, e é isso, né, gente? A gente tem que aceitar as diferenças dos outros, né? Porque inclusive na religião. Porque para mim o que vale não é a sexualidade da pessoa, né? Ela é íntegra, ela é humilde, ela é justa. São essas as características que a pessoa tem que ter, né? O caráter, né? Não se ela nasceu homem ou mulher, ou se é branco, se é preto. Não são essas coisas que tem que ter peso, né? O que tem que ter peso é o caráter, né? Não entendo a lógica. Que não significa, exatamente, né? E a gente já sabe que tem pessoas aí que usam a religião para fazer coisas ruins, não servem para nada. Tá acontecendo um negócio aí, já que eu não vou citar nomes agora no momento aí, né? Estão usando criança agora nas igrejas, né? Adolescentes, enfim. Gente, enfim, o caminho que isso vai levar, eu não sei, mas... O que estraga a religião é realmente os vigaristas e os fanatismos, né? As pessoas fanáticas, os vigaristas, que usam da fé das pessoas para conseguir coisa em benefício próprio. Isso desde que o mundo é mundo, em toda e qualquer religião tem gente assim, gente safada tem qualquer religião, tá? É a pessoa egoísta que só pensa nela. Isso aí vai ter em qualquer religião, em qualquer emprego, em qualquer lugar, de qualquer cor, de qualquer país, de qualquer status. Então, assim, se você tem sua fé, segue sua fé, mas tenha sempre os seus princípios em primeiro lugar para poder não cair na garra desse tipo de pessoa. Por favor. Porque a religião, como a Bruna falou, não só a católica, mas todas elas são patriarcais. Todas. Todas elas, tá? Então, cuidado. Esse caso desse padre, desse cardeal, que teve um relacionamento com uma menina de 19, quando ele falou, né, quando ele estava na Nigéria, ele já era provavelmente padre ali naquela época, ele tinha uns 30 anos. E a gente já ouviu várias coisas, né, de pedofilia nas igrejas, enfim, não só nas igrejas, na religião, no geral. Enfim, o Papa Francisco, que acabou de, né, gente, falecer, ele era uma pessoa muito, a princípio, contra tudo isso. Ele lutou, inclusive tem um cardeal que parece que foi afastado. Interessante, né, que o filme também aborda esse assunto, que o Lawrence descobre que um dos cardeais também tinha sido afastado pelo Papa. A vida imita a arte. Mas essa corrupção na igreja... essa corrupção na igreja a gente já conhece os podres de religião. E Conclave, eu acho que ele não aprofunda, que eu acho que também não era o intuito, aprofundar, mas eu acho que ele traz o assunto de uma forma bem interessante. Sim. A Camila comentou esse negócio de que não só a Igreja Católica, todas as religiões, escondem podres de seus representantes, né? Seja padre, pastor, enfim, qualquer religião. E tem um documentário na Netflix que eu assisti, eu não lembro se a gente fez episódio, mas eu lembro que eu comentei em algum momento, que chama The Keepers, né? Que tá na Netflix. Que começa por causa do assassinato de uma freira, né? E a gente vê que a igreja escondeu, tentou limpar, passar um pano pro padre, que ele era acusado de pedofilia das meninas, sabe aquelas meninas que estudam em escola de freira? Elas não vão ser freiras, mas elas estudam em escola de freiras e são crianças, né? O terrorismo que alguns padres fizeram com essas meninas, e aí, quando, tipo, saía o escândalo, eles mandavam o padre para outro lugar, para outra cidade. Tipo, não é para mandar, é para ser preso, né? Então, assim, a Igreja Católica, ela tem tanto medo de escândalo que ela vai empurrando com a barriga, ela vai tentando passar um pano, ao invés de, mano, vai preso,
Fez coisa errada, tem que ir preso. Não, mandava pra outra cidade, o cara fazia a mesma coisa na outra cidade. Aí mandava pra outra cidade, sabe assim, não resolvia, só gerava um problema muito maior, na verdade, né? Então, assim, religião, assim, eles sempre vão passar um pano pros representantes daquela religião. E é muito triste, né? Porque pessoa que não tem nada a ver com isso acaba sofrendo as consequências, o que é péssimo, né? Esse tipo de pessoa não devia nem estar na religião. Já tá presa. Né? Não pulando de igreja para igreja. E parece que o Papa Francisco ele fez uma limpa quando ele entrou, né? Assim, ele foi totalmente contra aí, tirou alguns padres aí acusados por pedofilia. Mas é aquilo. O Papa Francisco era um papa diferenciado. Eu acho que ele durou o tempo que ele tinha que durar porque foi muito pesado para ele. Eu achei que ele caiu logo. Acho que assim, a saúde dele logo ruiu, né? Porque deve ser uma coisa muito pesada. Né? E são só senhores. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? Você levar uma igreja e você fazer o certo, mas ao mesmo tempo você tem que segurar algumas coisas, porque senão você tem que manter a religião, senão vai ruir, as verdades não podem ser ditas e tal. Enfim. Eu acho um cargo terrível, eu concordo com o cardeal Lawrence, só louco quer ser papa, porque eu acho que não é o interessante. Mas vamos falar das atuações, que aqui a gente tem, assim... Olha, a gente tem o Ralph Fiennes como o... Decano Lawrence. Eu acho que é Fiennes que falam dele. Como o Lawrence, mas a gente tem o Stanley Tucci, que eu amo, que é um dos cardeais também. E a gente tem Isabella Rossellini como a freira, faz a irmã Agnes. A gente tem o Trinity de Dexter, né? John como é que é o nome dele? John Lithgow, o nome dele. É o cardeal Tremblay, que é um dos péssimos aí também. Enfim, a gente tem atores aqui muito bons. Muito bons consagrados. Mesmo. Todo mundo entregou pra mim. Entregaram a atuação. E é um filme que, poxa vida, devia ter levado mais prêmios no Oscar. Na época do Oscar eu não tinha assistido ainda. E, assim, devia ter levado mais. Inclusive o prêmio principal ali. Não sei, hein, gente. Eu acho. Não assisti a Nora, mas eu acho. Será que a Nora é melhor que Conclave? Não precisa assistir a Nora pra saber que não, né? Que a Nora não era um dos melhores filmes da lista que tinha lá concorrendo, tá? Mas eu acho que se o Oscar fosse agora, Conclave levava, por causa da morte do Papa na vida real. Eu acho que o timing, né, não beneficiou o filme, né? Mas não deixa de ser um grande filme, né? Enfim, o Oscar não quer dizer muita coisa, né? A gente gosta, tal, a gente queria ter levado pra casa de melhor filme e tal. Pelo menos levou de melhor filme estrangeiro, mas não quer dizer que se não ganhou não é bom, porque muitos filmes bons não levam Oscar, né? Então, não é um parâmetro. E muito filme ruim leva Oscar. A Nora. Então... Brincadeira. Entre outros aí. Eu não assisti a Nora. Entre outros aí. Eu não assisti a Nora, eu só tô falando da boca pra fora, porque é dor de cotovelo, mas eu preferia até que Substância tivesse levado e não a Nora, né? Porque a Nora não é nenhuma história revolucionária, né, gente? Uma Linda Mulher tá aí pra isso. Mas, enfim, é sobre. Então vamos às notas? Vamos. Bom, eu gostei muito de Conclave. Eu gostei muito das atuações. É um filme que quando eu coloquei, falei, puta, 2 horas. Mas, cara, o filme passou muito rápido. As intriguinhas, as fofoquinhas, gente como a gente. Sabe, assim. Eu amei. Eu gostei muito, achei uma história muito bem contada. Gente, não acho que tinha que aprofundar, porque aprofundar é documentário, tá? Então, é um filme. Então, é isso. A gente trabalha com o que a gente tem. Exato. Então, eu achei muito bom. Eu vou dar 4,5 pra Conclave, porque eu gostei demais. Eu vou dar 4,5 também. É um filme, 2 horas, é um filme longo, mas você fica tão preso ali que você quer saber as fofocas. E é tudo muito sutil, não é nada que tem uma ação. É tudo muito delicado, sutil. Você vê uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali, uma freira sussurrando ali, um decano invadindo o quarto do Papa ali, acha uns papeizinhos aqui, entendeu? É muito sutil, então, e você fica interessado, né? Então, assim, as atuações
impecáveis. Maravilha. Eu gostei da musiquinha também, que a musiquinha fica meio, né, te prende ali. Então eu gostei e eu amei a resolução do filme, né? Como terminou, a escolha do Papa ser um... Não, eles não falam assim claramente que o Benítez é um hermafrodita. Mas a conversa dele com o decano dá a entender que ele nasceu hermafrodita, né? Mas não fica explícito em nenhum momento. Eu tenho certeza que tem gente que deve ter entendido errado. Mas tudo bem. Então eu gostei porque foi um final que eu não esperava. Eu esperava tudo, gente. Menos que fosse isso. Então pra mim foi excelente. Eu também não esperava isso, não. Eu gostei desse final, né? Uma pessoa que vai poder cuidar de todo mundo mesmo, de todos os... Enfim, aqueles cardeais ali, todos, nenhum deles me apeteceu. Nem o do Stanley Tucci, que era o principal, que ia ser... Queriam que ele fosse o Bellini, né? Uhum. Eu queria dizer também que é interessante que todos os cardeais ali, quando chega o primeiro... eu achei a cena, achei meio Denzel Washington ali em Gladiador. Quando o ADM chega, que é o primeiro que foi o que engravidou a freira, ele vem com uma capa vermelha, assim, ó. Pá! Ele entra, assim. Falei, nossa, Denzel em Gladiador, a mesma coisa. Referências. Falando em referências, tem muita cena que lembra demais The Handmaid's Tale. Porque as aias usam vermelho e branco, né? Aquele chapéu e tal. Então, dependendo dos takes, eu vou falar Handmaid's Tale. E hoje em dia, né, que a gente tá na semana, que vai ter o conclave, então tá tendo muitas reuniões, tem muita foto de drone por cima. Aí eu olho e falo, Handmaid's Tale. Porque a roupa é igual. Igualzinho, lembra muito. Pois é. Não, então, aí eu só queria dizer que de todos os cardeais ali, todos eles querendo o poder para votação, o único que realmente fala em Deus e fala que seja como Deus quiser, é o cardeal Lawrence. Pois é. Ele é o único. Ele é o único que fala em Deus ali, que pede ajuda a Deus. Porque o resto, gente, tá pensando nisso não. É isso, o pessoal tá pensando só pra... Fica aí. É fato. Normal. Benefício próprio, sempre. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que todas as quartas tem episódio novo no podcast. A gente se vê na próxima quarta. Tchau, gente. Até o próximo episódio.